Olá, mais edição Café com Pérez e dessa vez com um convidado muito especial, onde em outros momentos, em outros cafés, a gente já até citou o nome desse senhor que tem história, tem um legado aqui no nosso município. Mas antes disso, vamos falar das nossas parcerias que está conosco e deixar o nosso melhor abraço a cada um de vocês. Centro Educacional Vencer, SEV, vem aí com cursos profissionalizantes e cursos técnicos. Chegamos em Paporanga com curso técnico em enfermagem. Em breve estamos fazendo a aula inaugural. Falamos o nome da Clickline, a empresa que está comigo também. Lanchonete Pizzaria Degusta, cidade do Ararendá, Pizza Burger, Panificadora Águas Belas, Delícias da Auri, Quero Mais. Falamos também no nome da Farmácia do Trabalhador, Bar Pizzaria O Gonçalinho, Bike Shop Crateús, Dudu Divulgação, Nacelo Divulgação. Nós falamos também no nome de Sul Havaianas, tá com a loja física agora aqui em Paporanga. Falamos também no Boi da Moita, que vai acontecer dia 13 lá no Assis Crateús. Sinta-se todos convidados. Tá precisando de dinheiro? DN Crédito, também estamos falando o nome. Loló Variedades, um abraço especial para nossa amiga Conceição Loló, lá no Sacramento. E Mercado Campeão, sempre com promoções. E agora também estamos falando o nome da Pizzaria Vibes, que está agora também em novo endereço, na saída para os Torrões. E desde já, o nosso cordial bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir. Senhor Paulo Roberto, sinta-se à vontade neste espaço do nosso canal. Quero dizer do respeito que a população de Paporanga tem por essa sua pessoa. E a gente inicia com a pergunta, senhor, conhecido por todos, Betinho. Quem é Paulo Roberto? Chamamos carinhosamente por Betinho. Elismar, inicialmente, boa noite. Boa noite. É um prazer estar participando, né, desse tão importante Café com Pérez que você criou. Né? E quem é Paulo Roberto? Bom seria que as pessoas mesmo dissessem quem era Paulo Roberto, né? Mas eu vejo Paulo Roberto como um grande amigo das pessoas. Se bem que, no tocante à questão da amizade, eu sou muito seletivo, entendendo? Mas, quando eu sou amigo de verdade, né? Até debaixo d'água, como diz outros, né? Eu sou um bom filho, né? Um bom pai. E um bom avô, né? E um bom avô. Sempre a gente está acompanhando as fotos dele. Já ia chegar lá, o avô. Então, é difícil dizer quem você é mesmo, mas eu me considero uma pessoa realmente, né, com todos esses adjetivos, né? Pronto. É sempre uma pergunta, pessoal. Você que está chegando aí, por favor, se inscreva. Eu tenho certeza que muitos amigos, pessoas admiradoras do senhor Betinho, familiares, está chegando, vai assistir esse vídeo, se inscreva no canal, porque vocês vão me dar engajamento. Você se inscreva aí. Eu conheço o Betinho, eu conheci o Betinho há muito tempo, o Betinho me deu uma oportunidade. Então, se você conhece a história dele, também comente aí embaixo, compartilha para amigos que também tiveram este privilégio de conhecer a pessoa do nosso Paulo Roberto. Nós iniciamos sempre com essa pergunta, e aí o senhor falou que realmente é muito difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas, quando a gente se conhece, a gente, né, com certeza, tem algo, né, positivo para falar. A gente sabe um pouco, né, Betinho, da sua trajetória, né? Como um profissional nesse município. Até porque muitas pessoas que já passaram neste espaço, né? Mas muitas pessoas mesmo mencionaram o seu nome, né? Uma figura pública, uma pessoa que deu oportunidade. Já tive com professoras, né? Que foram minhas professoras, né? Já estão perto de se aposentar, para você ter ideia. E não estou lhe chamando de velho, não. Você não é um jovem senhor. Mas essas pessoas já têm tocado o seu nome. De, olha, a primeira vez que eu estive como educadora nesse município, eu devo ao senhor Betinho, né? Então, mostra que você deu uma contribuição muito grande. Mas conte um pouquinho para nós, para os seus amigos que estão do outro lado, para os nossos inscritos. Estamos chegando aí mais de 500 inscritos já no canal, né? Então, conte um pouquinho para nós como foi essa trajetória, né? Como se iniciou essa trajetória, né? Dentro
do município, né? E os desafios enfrentados nesse decorrer desse tempo? Elismar, ainda no tocante à questão anterior, né, eu ainda gostaria de frisar Fique à uma vontade. coisa que eu acho muito relevante, né? Eu sou muito respeitador das ideias e do ponto de vista das pessoas. Respeito demais os direitos das pessoas. Tá vendo? Só para fechar a anterior. Então, assim, ó, fazer assim um relato breve da minha trajetória de vida. Eu nasci aqui no município de Ipaporanga, uma localidade chamada Várzea do Boi, Isso. aqui pertinho, né? E lá nós, né, na zona rural, minha mãe sempre teve uma preocupação muito grande com o estudo dos filhos, né? Apesar de morar na zona rural, mas ela fez todos os esforços para fazer com que os filhos estudassem, né? A saudosa Dona Raimundinha Dona Barros. Raimundinha, muito conhecida, né, por nós todos. E aí, ela fez todo esse esforço, então a gente vinha estudar aqui na sede do município, a sede ainda muito atrasada na época, né? E eu tenho muito o que contar, porque eu já sou um sexagenário, né? Então, a trajetória de vida já é bastante longa. Então, a gente enfrentou toda aquela dificuldade que não foi só nossa. Foram de outras pessoas também, que os pais tinham essa preocupação de educar os filhos, e que aquelas pessoas que tinham esforço e queriam, realmente. Então, a gente se deslocava com muita dificuldade para cá, e na época do inverno era mais complicado ainda, que a gente tinha que ficar nas casas dos amigos que e tinha um tudo rio, mais, né? tinha os rios e tudo mais. Então, lá pelos meados de 70, 69, aí eles resolveram a via aqui para a vila, né, na época ainda, distrito de Nova Russas, Ipaporanga, e aqui a gente começou a trajetória dos estudos, né? Então, nós ficamos aqui, fizemos o primário, né, aqui, e aí eu gostaria muito de fazer referência a todos os meus professores da época, Você né, até meus mencionar algum nome. mestres, né? A Socorrinha Oliveira, né, a Socorrinha Sampaio, a Rosa Januário, né, em memória, a Socorrinha Sampaio, a Socorrinha Oliveira, em memória, a Socorrinha Sampaio ainda hoje, né? Depois passou a ser funcionário do Banco do Brasil, ainda está aqui no meio de nós, e muitas outras, né, professoras, né? E, enfim, aí fiquei aqui, mas sempre com aquele incentivo de minha mãe e também a vontade de crescer nos estudos. Então, daqui, quando você terminava o primário, a única alternativa era sair de Ipaporanga, né? Então, a gente daqui fomos para Crateús, e em Crateús eu fiz o ginásio lá, né? E de lá, certo, sempre com aquela perspectiva de vencer, rumo a Fortaleza. Chegou a estudar em Fortaleza. Fortaleza. Em Fortaleza eu estudei e morei 12 anos, né? E em Fortaleza foi realmente onde eu, né, tive minhas grandes oportunidades, até do ponto de vista profissional, enfim, e também dos meus estudos, né? E sempre, eu gosto sempre de ressaltar o esforço grande demais da minha mãe, certo? Porque estudar em Crateús já era difícil, estudar em Imagine Fortaleza, Fortaleza. né? Como estudante mesmo, foi uma coisa muito difícil. Mas em Fortaleza também eu contei com a ajuda de muitas pessoas, né? Eu fui morar numa casa de estudante, a Casa do Estudante do Ceará, Tipo uma república. tipo uma república, mas lá acolhia todos os estudantes do estado do Ceará, e por lá passaram pessoas de grandes destaques nacionais e pessoas que hoje são tudo bem-sucedidas. Eu gostaria até de abrir um parênteses e dizer que nós moramos no mesmo quarto, eu e o Guimarães, José Nobre Sim. Guimarães, né? Fomos contemporâneos lá. Nossa, bacana. E estudamos, trabalhamos. O meu primeiro emprego lá foi também por incentivo do Guimarães. Enfim, então nós tivemos uma trajetória de estudante lá na Casa do Estudante, e muitas outras pessoas que passaram lá pela Casa do Estudante, hoje de renome, né, até nacional.
Então, de lá de Fortaleza, eu morei 12 anos e lá eu consegui fazer uma faculdade, lá, Faculdade de Ciências Econômicas, Economia, e lá eu comecei também minha vida profissional. Eu fui bancário, né, por um tempo no Banco Nacional, SA. E aí, Irismar, em 1989, aí surgiu a possibilidade da emancipação do município de Paporanga. E, como você sabe, aquelas pessoas que saem, né, do seu torrão, tem sempre um dia a vontade de voltar. Sim. Né? Isso acontece com essas pessoas que viajam para o sul do país. Eu sei que, no fundo, eles alimentam o sonho de um dia voltarem para sua terra natal. Suas raízes. E aí surgiu essa oportunidade de emanciparmos o município e, na época, eu fui convidado, né, pelo prefeito, né, que foi o primeiro prefeito, o Nilson Moreira. Nós éramos conterrâneos e ele também morava em Fortaleza, né, eu também moro em Fortaleza. E eu tive a oportunidade de voltar, né, em 1989 com a emancipação do município, né, depois de 12 anos de morar em Fortaleza. E aqui, né, eu segui o resto da minha carreira Legado, profissional, do meu legado e tudo mais, né? Algo importante, internautas, vocês que estão chegando, né? E quando a gente entrevista pessoas com esses legados, né? E que a gente descobre muitas histórias que às vezes fica obscuro, que a gente não sabe, né? Fica no anonimato, como nós costumamos chamar, né? E não sabia que você tinha uma formação acadêmica na área da economia, né? Muito importante saber disso, né? E assim, Betinho, eu costumo dizer que o Café com Pérez, ele veio para trazer esses nomes de pessoas assim como muitos outros que passaram, assim como você, chamar você como o senhor, e que fica para sempre. Por exemplo, o projeto ele pode aqui, né, acabar, mas lá o canal vai ficar para sempre, né? Então seus netos vão ver, né, seus bisnetos, né, seus filhos, enfim. Mas agora nós chegamos, vocês estão percebendo, a gente está fazendo assim uma linha do tempo, né? E aí é importantíssimo ter pessoas vivas, memórias vivas, para contar da emancipação do município de Paporanga, né? Eu sou de 90, então eu não tenho a história viva, né? A gente já tem mais para frente. Betinho, chegou em município de Paporanga, na nossa querida Águas Belas, né? Que a gente ama de paixão. Qual foi o seu primeiro desafio? Qual foi o seu primeiro trabalho a desenvolver nesse município? Bom, Elismar, como o município estava se emancipando, né? Em seguida vieram as eleições, as primeiras eleições. Aí eu achei, e eu acho que foi um passo correto, foi me candidatar a vereador. Então eu participei da primeira legislatura, né, do município de Paporanga. Eu fui vereador de 89 a 92, né? Eleito. Eleito, 93. Olha que bacana. E até um fato curioso é que eu já estava há muito tempo fora, né? E não tinha muito vínculo com as pessoas e tudo mais, mas aí eu tinha uma cabo eleitoral aqui muito forte, que era minha mãe. Então eu cheguei faltando 2 meses para a eleição e eu consegui me eleger. E também, Betinho, tinha muito na cabeça das pessoas estudado, né? Então as pessoas acreditam muito também nessa questão, né? Também. Exatamente. E também a força da sua mãe, lógico, né? Então, aí né, a grande contribuição, né, eu posso dizer assim, o grande legado que eu, né, vou deixar para o município de Paporanga começou aí, certo? O meu trabalho como vereador, representando, né, o povo, representando o povo, na época com meus amigos, colegas vereadores na época, eu faço até questão de citar fica à vontade. Alguns que eu posso me lembrar aqui, o Olavo Ribeiro, o José Hortuan, né, Olavo, um abraço para cada um de vocês. O seu Manu, né, seu Abdias Lopes, seu Expedito de Paula, o Manel Santana, né, seu Chico Domingos. Então, se eu esqueci algum aí, que me desculpe. São 9, né? Eu já era 9 na época? Sempre foram 9. O Adécimo, né, os Torrões, representando os Torrões.
Então, assim, mais uma coisa muito diferente na época, né? Tudo iniciando, as dificuldades eram tamanhas, né? Mas eu acho que todos eles que passaram e que ainda hoje estão, né, sendo os edis do nosso município, eles representam muito bem o município de Ipaporanga, né? Isso é muito importante, pessoal. Vocês que estão aí, né, do outro lado, que pessoa assim como ele, né, ele é o início da história de emancipação política do nosso município. Assim como muitos outros, né, a gente gostaria e teria o prazer de receber mais pessoas aqui, né? Assim, também a gente percebe, Betinho, que não só a figura Paulo Roberto, mas também na sua família mesmo, tem outras pessoas que também deram e dão contribuição ao município. A gente pode até aqui destacar a sua irmã, né, a Maria Carmen. Maria Carmen. Eu quero mandar um abraço muito especial à Maria Carmen, que eu gosto dela demais. Assim como o próprio Júnior, né? O Júnior foi vereador. Professor também, né? O Júnior foi professor, né? Foi professor. Então, assim, são histórias que merecem ser contadas, né? Então, Irismar, por exemplo, eu como vereador, eu elegi a bandeira da educação, né, dentro do município. E aí é onde começa também a minha luta na educação, né, do município de Ipaporanga. Eu, recém-formado, né, ainda estava com a cabeça bem fresquinha com os conteúdos, né? E aí nós chegamos aqui, aí sim, tinha uma grande dificuldade de mão de obra qualificada, certo, aqui no município. Inclusive, ainda hoje eu escuto as críticas de quando você contrata alguém de fora. E eu sempre fui muito a favor de quando você não tem a mão de obra especializada dentro de casa, que você traga de fora, que você contrata de fora, né? E aí, nessa época, nesse período, na educação, nós tínhamos muita dificuldade da mão de obra qualificada. Na realidade, nós não tínhamos, né? Sim. E aí foi realmente necessário, né, importar essa mão de obra. Mas com o foco também de qualidade, futuramente, né, qualificar as pessoas daqui, como realmente foram qualificadas na época. E eu também gostaria até de fazer uma referência a algumas pessoas que eu também posso estar esquecendo, de algumas pessoas que na época nós trouxemos aqui para colaborar com a educação do município. Na época veio o Pedro, né, o Pedro Alves Neto. Inclusive, só cortando seu raciocínio, inclusive eu estive com o Pedro recentemente na cidade que hoje ele é secretário, a cidade de Quiterianópolis, recente, tem menos de um mês. E eu falei pro Pedro assim, Pedro, você é uma grande referência na educação do município de Ipaporanga. Até eu brinquei com ele, rapaz, você é nosso de Ipaporanga. Eu até disse para ele o seguinte, eu quero você no espaço Café com Pérez. E ele confirmou que sim. Né? Mas ele vai ter que ir para cá, então nós vamos dar um jeito de ir lá, né? Pois é, aí nós trouxemos também o Romério, que era uma pessoa, muita gente de Crateús, entendendo? O Fifico, que ainda hoje continua, né, que está por aqui, a Terezinha Moraes, sim, né, continua, é professora do município. Que não são conterrâneos, não. A Terezinha morava em Crateús na época, mas ela é daqui da Lagoa do Peixe. Lagoa do Peixe, né? A Gracinha, que esteve aqui, voltou. Muitas ficaram, muitos se casaram por aqui, muitos, né, continuaram até hoje. Né, a Gracinha, auxiliadora, né, ela também na época trabalhou na educação, hoje trabalha na outra área aqui no município. Aquela que hoje está na saúde? Exato, é auxiliadora, né? Abraço, auxiliadora. A Isaura. Isaura, uma grande referência. É uma conterrânea nossa, né? Mas que na época morava em Crateús também, né? E aí depois a Isaura veio para a educação, se tornou até secretário do município também, né? O Júnior Soares, né? O Renan, em memória, né? O professor Renan também, entendeu? Então, assim, muitas pessoas que nós trouxemos na época, exatamente para reforçar a equipe da educação. Então, isso era uma iniciativa nossa, né, para poder realmente, né, ter um suporte maior na educação. E aí, como eu te falei, que eu ainda estava com muitos conteúdos novos na cabeça, e por carência de professores, eu fui ser professor. E aí eu fui ser professor de várias disciplinas, né, porque tem até aquele ditado, né, na terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Exatamente. Então, na época, praticamente, a pessoa que tinha nível superior no município de Ipaporanga naquela época era o Nilson, né? E acho que praticamente, tá entendendo?
Não, hoje não. Hoje, para nossa alegria, para nossa satisfação, nós temos inúmeras pessoas Sim. formadas, inúmeras pessoas se destacando pelo esse Brasil afora, né? Bons profissionais. Representando a gente. Na área da justiça, na área da saúde. Até jornalistas nós temos, né? Então, jornalistas, médicos, né? Nós temos promotor, juiz, né? Nós temos né? Pessoas que, inclusive, na época, né? Passaram e enfrentaram todo esse, eu não diria sofrimento, mas toda essa saga que eu passei e que hoje, né, hoje são pessoas de destaque, né? Então, assim, aí nós começamos, então, eu era professor de matemática, de física, de química, e aí de tudo que aparecia, né? Até de inglês, hein? Então foi assim, sabe? E aí, assim, o grande legado da educação, né, do nosso trabalho na educação, foi conseguir trazer o curso normal para cá, né? A formação de professores. Isso foi uma dificuldade muito grande, mas nós conseguimos. E depois, né, sempre nós fomos assim audaciosos em enfrentar as coisas, né, e arriscar, e dava certo mesmo. Hoje nós temos muitos professores de nível superior, né, que passaram por esse período e por cursos, né, de nível superior que nós trouxemos aqui para o município na época, entendeu? Então foi mais ou menos assim. Também dizer que eu gosto até de fazer assim, a referência também, que a primeira secretária de educação do município foi a Rosinha. Era uma pessoa que já era ligada à educação lá em Nova Russas, e com a emancipação ela veio e começou todos os trabalhos aqui. A Rosinha que você se refere é a Rosinha que está hoje na Maria Vieira de Pinho? Não. Era outra Rosinha, né? Era Rosinha Paiva, se não me engano, quase assim, o sobrenome dela eu não estou lembrando. Uma pessoa também que contribuiu muito aqui para... Pronto. Eu cresci na educação do município de Paporanga, né? Eu comecei minha primeira escola foi no sítio Chora. Raimundo Marcelino de Azevedo, né? Era uma escola muito seriada, né? Mas desta escola que eu escutava o nome Betinho, né? Sempre falavam nesse nome, né? Betinho. Até diminutivo, né? Eu achava que era um homem, um homem pequeno e tal. Mas enfim, e no decorrer do tempo a gente escutou mais e mais, Betinho. Quando foi que você foi nomeado a secretário da Educação do município de Paporanga? Então, nós passamos, o Nilson teve o primeiro mandato, o segundo mandato, depois o mandato do Toninho, né? Toninho contava, enfim. Então, foi no segundo mandato, a secretária era a Isaura, e depois da Isaura eu assumi a secretaria de Educação. E aí, como secretário, eu fiquei muitos anos. Muitos anos, né? E nós enfrentamos muitas dificuldades, porque eram inúmeras, Irismar. Desde a questão da qualificação do profissional, da formação do professor, que era uma das coisas mais importantes, até do ponto de vista da estrutura física, né, das escolas, dos prédios, né, toda essa dificuldade do multisseriado, como você já citou aí, que você participou, tá entendendo? Então foi realmente um desafio muito grande, mas a gente sempre teve uma equipe boa, certo? E posso lhe dizer que desde o início da emancipação do município de Paporanga, a educação de Paporanga até hoje sempre ela tem sido referência e tem sido destaque na região, aqui na nossa região. Sim. Betinho, nós já até entramos aqui nessa parte do desafio, né, da educação, né? Era muito, como bem citado, em relação à estrutura, né? Salas muito seriadas que às vezes tinha 40 alunos, né? E só o professor sem estrutura, porque sabemos que não era a época, era aquela, né? Mas hoje nós já observamos diferente, embora ainda tenha muito seriado, né? Pela demanda de aluno. Naquela época tinha aluno demais e tinha muito seriado porque não tinha profissional, né? E hoje nós temos profissionais, mas nós não temos demandas de aluno em algumas escolas do município, né? Posso citar, por exemplo, na Água Branca, por exemplo, nós temos turmas muito seriadas, porque não por falta de profissionais, né? Mas por falta de demanda de alunos. Mas hoje,
na sua concepção, embora você hoje esteja, né, já contribuiu muito para o município, né, já deu suas contribuições, mas qual é o desafio maior que você vê hoje na sua visão de fora, dentro da educação? Olha, porque já inerente a todos esses desafios que nós colocamos, que eu já coloquei, mas essa questão da falta de demanda, Irisma, ela já era prevista, né? Na época a gente já sabia, por uma própria questão de controle da natalidade em si, né? A gente sabia que mais na frente nós íamos ter esse problema, certo? E na época foi assim, nós enfrentamos uma dificuldade, porque eram até determinações de fazer com que as escolas, né, que a gente acabasse com os multisseriados, né? Enfim, essas coisas aconteceram, assim, episódios, né, até eu posso até falar assim, desagradáveis, né? Na época, nós tivemos que transportar crianças e houve um acidente, houve as coisas assim muito desagradáveis. Mas, enfim, né, fazia parte mesmo do processo. Né? Irisma, hoje eu vejo assim, olha, já existe uma diferença muito grande daquele tempo para cá, certo? As oportunidades hoje são muitas, né? A gente até lamenta, mas ao mesmo tempo eu considero isso até como quase uma questão cultural, né, da própria população, mas é inadmissível ainda hoje a gente viver e conviver com um índice de analfabetismo muito grande ainda, certo? Sim. Isso não era mais para acontecer, visto que as oportunidades hoje são grandes, tá entendendo? Mas parece que ainda existe uma resistência muito grande por parte dos jovens, por parte das famílias, tá entendendo? Que aí eu volto a dizer, parece uma questão cultural, que não se amarram, ainda não se conscientizaram de que, né, a educação é a saída para tudo, não tem jeito. Então eu vejo assim, as perspectivas são boas, né? Embora saibamos que é uma dificuldade muito grande, né, hoje, porque ainda existe uma responsabilização muito grande das famílias para com a escola. Esse é um problema sério. Sim. Que eu vejo ainda, quer dizer, atribuem como se a escola fosse a responsável, né, por tudo, e não é assim. Lá no núcleo da família que tem que formar a criança, né, que ajudar a transformar ele no cidadão, né, no cidadão consciente, no cidadão crítico, no cidadão, né, sabendo dos seus direitos, sabendo dos seus deveres, enfim. Então, eu vejo assim a coisa numa perspectiva já bem melhor, visto que também a questão dos recursos são mais abundantes, né? Desde quando, do ponto de vista legal, né, veio a questão da vinculação de recursos. Sim. Porque até então, por não haver a vinculação de recursos através do Fundef e depois do Fundeb, né, não existia muito interesse por conta das autoridades do norte ao sul do país em investir na educação. Você queria as pessoas alienadas, né? Isso é uma questão que é latente. Infelizmente, não existe, né, aquele investimento maciço. Então eu vejo isso também como preocupação ainda hoje. Enquanto não houver uma virada, certo, assim, por parte da sociedade, enfim, por parte das autoridades, com o foco na educação, nós ainda vamos, né, rastejar muito. Entendendo? Então, o que eu quero dizer com isso é que hoje as condições são boas, existe recurso não suficiente, mas existe recurso, mas nós estamos ainda com os indicadores muito ruins, tá entendendo? Então é uma questão preocupante. Assim, eu estive afastado da educação por um bom tempo, né, e retornei agora, né, hoje, pela minha formação acadêmica, sou ambientalista, mas estou finalizando pedagogia, sou apaixonado pela área da educação.
Mas o que nós percebemos, né, como educador, que hoje o educador ele tem que ir para a sala de aula já nele mesmo com um ar de psicólogo, às vezes, né? Porque as famílias, não generalizo, mas as famílias, às vezes, ela trata o seu filho, né, de uma forma que ele vai refletir na sala de aula, né? Então, se nós não souber lidar com a situação de vivência desse aluno, né, em casa, né, o contexto familiar dele, nós não vamos ter um bom resultado. E aí você vai começar a tratar, se você bater de frente com o adolescente hoje, e com a criança, até crianças, né, menores de 8 anos, se você bater de frente, é pior. Então, pela essa informação que está muito na mão deles, né, situações diversas, né, eles chegam com vivências de fora do mundo, né? É exatamente isso que eu ia colocar, Elismar, porque hoje existe uma inversão de valores muito grande na família, na sociedade. Sim. Então, com o advento da televisão, com o advento do telefone, né, do celular e tudo mais, então fica mais difícil Sim. ainda, porque fica todo um puxa e encolhe, certo? Fica lá a escola puxando aqui, né, as famílias puxando aqui, mas aí o mundão puxando lá. Então fica complicado balancear isso aí. E detalhe, Paulo, hoje é diferente da minha época lá que eu estudava, se um professor deixasse um substituto na sala, tinha 50 alunos, um exemplo. O substituto dava aula normal, embora tenha aqueles 2, 3, né, que bagunçaram, mas enfim. Hoje o aluno te questiona, né? Hoje mesmo, ontem, fui substituir a aula de uma colega, e aí eu só fui com o caderno dela e não levei o giz, né? Nem giz não, o pincel. A menina botou a mão assim, você é professor e não tá com o pincel na mão. Então, vocês são muito questionador hoje, né? São, que é bom, né? Que é bom, claro. Isso é muito bom, a questão de questionar. Mas trazendo para o nosso diálogo aqui, né? Claro, foi muitos desafios enfrentados no decorrer da sua história, mas teve muitas conquistas, né? E quais, cite assim, algumas conquistas no decorrer da sua história dentro da educação, assim, primordial. Até já foi falado alguma aí, né? Que foi a questão de trazer para a educação, profissionalizar educadores, né? Cite aí alguns desafios, algumas conquistas em destaques. São muitas as conquistas, certo? A questão... Uma das maiores conquistas que eu considero foi a preparação, a formação dos nossos profissionais. Eu acho que hoje, dificilmente você vai encontrar um professor hoje no município que não tem nível superior. Verdade, né? Todos têm, né? Então isso Quem não tem é porque não quis, né? Exatamente. Porque a oportunidade foi dada, certo? Então esse foi uma das maiores conquistas, né, que eu vejo assim da educação, tá entendendo? E a conquista também, nós não podemos deixar de falar, Ismar, a questão salarial, certo? Sim. Porque no meu tempo, para te ser sincero, o salário de professor era um salário de miséria. Tá vendo? Por exemplo, tão pouco era o interesse, né, que vinha já lá de cima mesmo, não existia recurso, né? Então, eu volto a repetir, né, com os recursos vinculados, os gestores se sentiram, né, na obrigação de dar uma melhorada no salário dos professores, que, diga-se de passagem, ainda é muito pequeno ainda o salário. Então foi mais uma conquista que a gente, né, conseguiu com o decorrer do tempo. E muitas outras, assim, sabe, a questão da própria estrutura física. Hoje nós temos boas escolas, né, espaçosas, né? Também ainda existe uma carência muito grande, mas são as conquistas, a conquista da própria alimentação do aluno. Tudo isso são conquistas que nós participamos desse processo, entendendo? Betinho, assim, nós estamos falando de coisas sérias, de coisas que realmente, mas estamos quase chegando no fim. E nós vamos falar agora do bate-bola aqui, né? Já falamos do Betinho como pessoa, profissional. Agora, esse senhor Betinho também não vive só de tudo isso. Também tem algo que... Né, hoje também sabemos que hoje é empresário, né? Sabemos que hoje, como é o nome, hoje é o... Comercial Barros, né? Comercial Barros, ele que está aqui, né, como material de construção. Então a gente fala até uma propaganda. Quem não conhece, estou falando a propaganda aqui de graça, viu?
Hein, Betinho? Mas vamos aqui para um bate-bola para a gente finalizar nosso papo, que está bastante bom. Você que está aí do outro lado também, comente, né? Se você teve a oportunidade de conhecer o senhor Betinho, teve a oportunidade de estar hoje na educação pelo incentivo dele, fique à vontade, né? Senhor Betinho, uma frase assim preferida sua que você leva no seu legado? São tantas frases assim, sabe, né, que a gente, né, mas tem assim uma frase que é muito marcante assim, que você não desista das coisas, né? Que seja uma pessoa sempre persistente nos seus objetivos, tá entendendo? Que não procure não fracassar nos seus ideais, tá entendendo? Então eu não tenho assim uma frase formada, né, para me espelhar, mas é mais assim a questão A questão de luta, né? Que tenha garra, tenha fé, tenha determinação. Isso, exatamente, tá entendendo? É por aí. Tá? Tem algum escritor assim que o senhor admira? O Jorge Amado, né? Eu gosto muito porque eu comecei a ler algumas obras do Jorge Amado, Capitães de Areia, né? Foi a primeira obra que eu li dele e eu gosto muito dele, né? Betinho, música, tem alguma preferida assim? Olha, eu sou bastante eclético no que diz respeito à música, certo? Eu sou bastante eclético mesmo, com exceção do funk, eu não, é mais os ritmos de modo geral, né? Mas então uma música que eu gosto muito é Bandolins, Lista, de Oswaldo Montenegro. É uma música muito que eu gosto muito, sabe? Pronto. Hoje, qual o seu hobby preferido, assim? Assim, eu fui uma pessoa que passei o tempo todo estudando, né? Tanto que eu tive, além do curso de economia, eu formei em pedagogia e formei em ciências contábeis também, né? E aí eu exerci essa profissão de contador também. Mas hoje eu trabalho no comércio, né? Já Eu sou lembro uma que você tinha um pessoa... escritório de contabilidade, né? Exatamente. Trabalhei muitos anos, 14 anos com a Regina continuou, né? E eu deixei, né? Mas eu fui uma pessoa também que me envolvi muito no esporte de Paporanga, certo? Eu também tenho uma contribuição muito grande com outras pessoas. Foi quem fizemos os primeiros campeonatos municipais, tá entendendo? E eu gostava muito, meu hobby preferido era jogar futebol. Hoje eu estou muito voltado para o campo, certo? Além do comércio, mas o campo. O campo hoje é meu hobby mesmo, né? Essa questão da cavalgada, eu gosto demais, tá entendendo? Inclusive, você tem uma chácarazinha lá no interior, né, para ficar... Lá é meu refúgio, né? Sim, gosto muito dessa questão do campo. Pronto, Betinho, o nosso papo está sendo bastante... Vai deixar uma mensagem para quem... futuros, né, de Paporanga, né, porque nós temos que ser futuro ou presente, mas nós temos que espelhar em pessoas que deram contribuição, que fizeram histórias, né? Deixa uma mensagem para essa juventude de hoje, né? E deixa uma mensagem para o quadro Café com Pérez, para finalizar. Fique à vontade, né? O que você tem a dizer dessa juventude que está hoje, para esses educadores futuro? Fique à vontade neste espaço que nós temos. Para o jovem, de um modo geral, e principalmente o jovem paporanguense, agarrem as oportunidades. Vocês não podem deixar passar, né? Porque tem aquele velho ditado, né? O cavalo branco só passa uma vez, selado na sua frente. Então você monte, se agarre essas oportunidades, que as facilidades hoje são grandes, entendeu? Então você não pode perder de vista essas oportunidades, né? Para estudarem, né? Para se dedicarem, né? E crescerem. Se aqui não está dando, porque não tem um emprego, eu sempre fui um incentivador. Hoje eu fico assim, lisonjeado quando eu encontro pessoas que vêm me agradecer. Quando aqui não está dando, você cai fora, você busca, certo? Você viaja, você estuda, você trabalha, você não desiste, não se desanime, tá entendendo? Porque as oportunidades estão aí. A concorrência está muito grande, mas ainda nós temos muitas oportunidades. Então, basta você, jovem, se dedicar e abraçar uma causa. Né? E para você, né, com o Café com Pérez, eu fico muito grato de você ter me escolhido para ter esse bate-papo. E eu fui até muito resistente, né? Mas aí eu vejo que é uma oportunidade realmente da gente mostrar
né, de ser uma referência para muitas outras pessoas, e eu a considero você também como uma referência, né, para muitas pessoas, porque você também eu a considero como uma pessoa vencedora. Obrigado. Certo? Né, que é uma pessoa que, né, sempre esteve aqui, né, e está crescendo aí, enfim. Pronto. Nosso agradecimento ao nosso irmão Betinho. E aqui eu deixo essa para você chegar aqui na sua casa. Eu participei lá do quadro Café com Pérez, eu deixo aqui com o senhor, tá bom? Muitíssimo obrigado. E você que está do outro lado, gente, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. E aqui nós encerramos mais um quadro Café com Pérez. Até a próxima. Tchau.